Começa agora a última temporada do Gestão Unesp 2013-2016 e hoje nós conversamos sobre as ações da Fundação Editora Unesp com o diretor-presidente, o professor Gésio Gutierre. Professor Gésio, muito obrigado por sua participação em mais um programa da TV Unesp. Obrigado pelo convite. Professor, há um ano o senhor assumia a presidência da Fundação Editora Unesp. Eu gostaria que o senhor começasse a nossa conversa pontuando qual que é a importância para a Unesp de ter uma editora. Eu acho que essa é uma questão que pode ser dirigida a qualquer universidade de pesquisa, né? A universidade ela tem a responsabilidade de se comunicar com a sociedade que a abriga. E um dos canais típicos para esse diálogo ser efetivado é justamente uma editora. Você, ao mesmo tempo que você recebe aquilo que a sociedade produz, aquilo que outros centros de pesquisa produzem, você dissemina pela sociedade aquilo que a universidade abriga e produz. Então, é quase que uma responsabilidade social que a universidade desempenha o fato de criar e manter uma editora. Você distribui pela sociedade os bens produzidos dentro da academia. A Editora Unesp, nessa trajetória, ela ainda mantém uma livraria física, né, a livraria na Praça da Sé. Eu gostaria que o senhor comentasse nestes 4 anos, a partir da sua atuação junto à editora, agora como seu diretor-presidente, a importância dessa livraria para a universidade. Eu acho que vai na mesma direção. Uma livraria, ela é especialmente tão bem localizada quanto a Praça da Sé, é um símbolo mesmo, é um marco, justamente no Marco Zero de São Paulo, nós termos uma livraria que não se circunscreve à disseminação e à venda de títulos trade, como a gente chama, né? Títulos comerciais. Ela também disponibiliza aqueles volumes que são dificilmente encontráveis em outras livrarias. Títulos que pretendem também veicular a produção acadêmica. Não só da Unesp, eu quero salientar isso, a universidade, por definição, ela é universal. Ela não deve, inclusive, ser paroquial. Por isso mesmo que tanto a editora quanto a livraria, elas procuram disponibilizar conteúdos de qualidade, independentemente de onde eles foram produzidos. Justamente essa função que a livraria também desempenha. A livraria tem sido extremamente bem gerenciada por um pessoal extraordinariamente qualificado, talvez o pessoal hoje em dia mais qualificado dentre as livrarias comerciais de São Paulo, e que tem sido uma fonte constante de avanço, seja comercial, seja de qualidade livreira, dentro de livrarias universitárias. Eu acredito que até hoje a livraria Unesp se mostra como uma livraria de elite profissional, embora não tenha qualquer tipo de preconceito em relação ao seu catálogo. Ela também disponibiliza livros que são de aceitação popular, da mesma forma que livros acadêmicos. E aí tem uma sobrevivência, estratégias de vocês, né, em relação à vendagem dos livros, né? Então, paralela à Livraria da Sé, à Livraria Móvel, à Livraria Virtual. Eu gostaria que o senhor comentasse, mensurasse, né, os volumes que têm sido vendidos, o impacto disso junto ao nosso público leitor. Hoje em dia, o que acontece, todos nós sabemos disso, livrarias virtuais são um fato da vida, né? A dificuldade de locomoção em São Paulo, a dificuldade de locomoção nas grandes metrópoles é crescente. E livrarias virtuais, elas vieram para ficar. Isso, nós identificamos claramente esse fato e associamos a livraria virtual à livraria fixa, a livraria física que nós temos, né? Isso desde 2012, nós tivemos um avanço sistemático do desempenho da livraria virtual, isso não é surpresa. Nós batemos todos os recordes nesses últimos 2 anos de vendagem e mostram justamente o poder das livrarias virtuais hoje em dia, né? Esse é um fenômeno que não se circunscreve, evidentemente, à livraria Unesp, mas é muito bem-vindo quando se trata da livraria Unesp. A mesma coisa e a mesma estratégia são seguidas no caso da livraria móvel, né? A livraria móvel, ela procura também, da mesma forma que a livraria virtual, da mesma forma que a livraria física, ela procura disseminar aqueles conteúdos que nós consideramos interessantes para serem distribuídos em todo o estado de São Paulo.
Nós privilegiamos, nesse caso, as cidades em que existem unidades da Unesp, até para que seja um serviço adicional da Fundação Editora da Unesp para a comunidade unespiana, mas a livraria móvel ela também atende o público em geral, muitas vezes em praças públicas das cidades em que ela visita. Isso tem sido também igualmente muito bem sucedido, extremamente popular. Em todos os locais em que nós estamos presentes, nós recebemos louvores aí de todos aqueles que se utilizam desse serviço. E é isso que nós pretendemos manter daqui para diante. Tem aumentado, professor, contato de outras pessoas que anteriormente à livraria virtual, à livraria móvel, não tinham acesso ou não sabiam até mesmo da existência de uma editora dentro da nossa universidade? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso, mesmo para aqueles que já conheciam, né, isso faz com que a proximidade seja maior. Então, o que se procura, na verdade, esse é o espírito até de uma livraria virtual, né? Ela procura diminuir espaços, né? Ela diminuir a distância que existe entre o consumidor final e a editora ou o livreiro. E é isso que nós conseguimos dessa forma. E outra ação de vocês foi a implantação de um selo chamado Cultura Acadêmica para publicações científicas, mas que também tem uma linguagem para atingir o público que, vamos dizer assim, é leigo em determinados assuntos. Eu gostaria que o senhor comentasse a importância, né, o destaque que tem tido esse selo junto aos pesquisadores da nossa universidade. O selo Cultura Acadêmica ele cumpriu uma função já há bastante tempo, né? Nós temos o selo Cultura Acadêmica já há quase 20 anos. E agora, o que a gente experienciou recentemente foi uma presença do selo Cultura Acadêmica que não era notada antes, por uma razão muito simples. Nós incentivamos a publicação dentro desse selo dos conteúdos digitais que são produzidos pela universidade, especificamente pelos programas ProPG. Tanto o programa ProPG FEU, de publicação de textos, quanto o programa de publicação de conteúdos digitais. E esses dois programas, eles se mostraram muito, muito bem-sucedidos. E especificamente no programa de conteúdos digitais, ele é um programa associado especificamente à cultura acadêmica. Razão pela qual o sucesso de um tem consequência para o outro. Então, nós tivemos literalmente milhões e milhões e milhões de downloads desses conteúdos que são refletidos justamente na popularização do selo Cultura Acadêmica. O selo Cultura Acadêmica ele foi feito originalmente, inclusive, para ser uma forma alternativa de acesso que os autores da Unesp pudessem fazer uso. E isso foi feito. Isso efetivamente tem sido feito e tem sido reconhecido pela comunidade. A comunidade encara hoje o selo Cultura Acadêmica como uma maneira de veicular sua produção, sempre com aquele objetivo de fazer com que as nossas ações, a própria Fundação Editora da Unesp, seja um mecanismo, um braço que permita à produção científica da universidade chegar ao leitor potencial. A questão da divulgação científica por meio... Exatamente, exatamente. Professor, dentro do selo Cultura Acadêmica, o senhor comentou a parceria com os programas de pós-graduação da nossa universidade e pensando nessa democratização do conhecimento, a gratuidade, o formato e-book, como que isso tem sido avaliado pela Editora Unesp? Esse é um ponto importante justamente porque não é apenas um objetivo e uma mecânica adotada pela Editora Unesp. Isso foi reconhecido pela universidade em geral e, em particular, pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. É programático mesmo, é um projeto que envolve tanto a editora quanto a universidade, permitir que esses conteúdos sejam acessíveis e acessáveis gratuitamente. Isso demonstra o relevo, a importância que se dá ao acesso a essas produções que a universidade engendra. Isso é uma estratégia que é seguida pelas grandes universidades de pesquisa do mundo e que denota justamente o que a universidade está investindo diretamente para que os seus conteúdos possam atingir a população, a sociedade em geral, sem que isso acarrete qualquer ônus para a sociedade. De fato, isso explicita aquilo que está
embutido já no próprio projeto de uma universidade pública, que aquele dinheiro que a sociedade investe para a universidade seja, de certa forma, retribuído pela universidade para a sociedade que está abrigando. Então, é o que nós fazemos nesse caso, inclusive, e isso é muito importante também, com a anuência dos próprios autores, né? Os livros, os conteúdos que são disponibilizados pela universidade e pela Fundação Editora da Unesp, dentro dos programas que você mencionou, eles se pretendem gratuitos até mesmo para aumentar o leque de recepção. E é isso que nós conseguimos. Não deixa de ter o livro físico também. Não deixa de ter o livro físico também. O livro físico, no nosso caso, é um livro que ele, embora subsidiado, embora seja num preço um pouco menor, ele é comercializado. Os conteúdos distribuídos gratuitamente, eles são digitais, né? E são muito bem distribuídos digitalmente. Hoje em dia nós temos livros desses programas distribuídos em mais de 20 países em todo o mundo. Ou seja, a internacionalização da pesquisa da Unesp ela é garantida, inclusive, por meio desses conteúdos digitais que nós disponibilizamos. É um programa muito bem sucedido, nós temos uma associação igualmente muito exitosa com o Cielo, com o programa Cielo, um programa de digitalização que o Cielo mantém, e o que nós temos hoje é um retrato daquilo que é modelar em matéria de divulgação eletrônica e pesquisa científica. Professor, estamos numa universidade, mas vocês também têm uma universidade, que é a Universidade do Livro, que oferece cursos, promove essa democratização que nós estamos comentando, mas sobre isso a gente fala mais daqui a pouco. Perfeito. O Gestão Unesp faz uma pausa e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações da Fundação Editora Unesp. Professor Gésio, comentamos a importância da divulgação em diferentes formatos, em diferentes plataformas dos livros da nossa universidade, pela nossa editora e de diferentes autores. E temos também a Universidade do Livro, que já está em implantação há alguns anos e que tem tido um sucesso muito fundamental na formação de profissionais nessa área editorial e também em outras áreas. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Pois é. A UNIL, ela também é outra história de sucesso abrigada pela FEU, né? A UNIL, especialmente nos últimos tempos, nós desenvolvemos determinados programas de digitalização e cursos online que se mostraram também muito populares. E o objetivo da UNIL é muito claro. O objetivo da UNIL é fornecer cursos e de aperfeiçoamento de toda a linha de produção do livro, né? Nós temos algumas surpresas reservadas ao longo deste ano ainda, mas o objetivo é esse, é fazer com que desde autores potenciais até livreiros e distribuidores na outra ponta, eles se beneficiem com os cursos que estão sendo oferecidos, né? Milhares e milhares de profissionais ao longo desses anos, eles cursaram a Universidade do Livro e se beneficiaram por isso. Eu acredito que hoje, talvez, dentro do mercado editorial, seja aquele foco de formação que é mais prestigioso e mais bem sucedido no Brasil. Nós temos cursos que não se circunscrevem, inclusive, à Praça de São Paulo, eles são estendidos a vários estados. Nós recebemos alunos não só do Brasil, inclusive, algumas vezes da América Latina também. E isso é motivo permanente de orgulho, mas não apenas de orgulho, é também de expectativa em relação aos próximos passos que nós daremos. Isso serão passos muito promissores, eu diria, porque, entre outras coisas, essas últimas tentativas que nós fizemos na área mesmo de cursos digitais, né, de cursos online, eu vou confessar para vocês que tem sido surpreendentemente, não apenas bem sucedido, mas surpreendentemente bem sucedido. Nós tivemos aí especialmente num período de crise como nós vivenciamos.
Justamente por isso, nós tínhamos uma expectativa um pouco mais modesta. Isso, ainda bem, foi fraudado, isso não chegou àquilo que a gente estava esperando, e realmente temos hoje um público constante usufruindo desses cursos, sejam eles cursos presenciais, que ainda são mantidos pela editora, são mantidos pela Unil, como os cursos online. Esses cursos online têm a presença de nomes extremamente conhecidos, extremamente qualificados do mercado editorial, do mercado da academia, e que fornecem aquela formação que os interessados, os estudantes, os frequentadores precisam. São cursos, então, que atendem à demanda desse mercado segmentado e temáticas que vão surgir aí de modo estratégico, né, nesse planejamento de vocês para os próximos anos. Exatamente. O que nós pretendemos fazer agora, inclusive adiantando um segredo industrial nosso, é que nós pretendemos chamar grandes autores. Grandes autores para falar de suas experiências de vida, o processo criativo de cada um deles, o processo de trabalho de cada um deles. Mas, ao lado disso, nós continuaremos fornecendo aqueles cursos que atendem a cada um dos elementos técnicos, seja os elementos técnicos de informática, seja os elementos técnicos de diagramação ou de revisão, enfim. Que é uma carência no mercado. É uma carência constante do mercado de mão de obra qualificada, de pessoal qualificado para isso. Inclusive porque nós não temos muitas outras alternativas de fornecimento desse pessoal. Na Europa, nós temos casos muito bem-sucedidos, como, citando um caso típico, a Buchschule, né, a Escola do Livro de Frankfurt. E, ao mesmo tempo que, no caso de Frankfurt, nós temos outras tantas escolas que são Leipzig, Frankfurt, na Alemanha, e outros tantos na Espanha. E nos Estados Unidos também, vários cursos. No Brasil, até mesmo pela relativa incipiência do mercado bibliográfico, isso não tem sido tão perseguido ou tão estruturado. Justamente por isso que a nossa iniciativa ela tem recebido essa atenção por parte do mercado. Hoje é um fator de colocação profissional, um certificado da Universidade do Livro para os livreiros, para os editores, para a indústria editorial em geral. Um certificado da Unil é algo que abre portas e algo que a qualifica para a vida profissional. Buscando essa qualificação cada vez maior para a Fundação Editora Unesp, quais desafios nós temos pensando numa próxima gestão, próximos 4 anos, professor? Os desafios, eu acho que todos nós estamos enfrentando desafios, eu digo a população brasileira em geral, em uma época de crise. É justamente o que nós pretendemos levar adiante um projeto que em si é um projeto extremamente interessante e já deu mostras cabais disso, interessante para a universidade e para a sociedade brasileira. Durante esse período em que nós estamos considerando esses últimos 4 anos, incluindo aí 2016, nós vendemos ou venderemos até o fim do ano mais de 800 mil exemplares. Nós publicamos só nesse período mais de 800 títulos, não é? Chegando a essa marca de mais de 2.000 títulos em catálogo. Enfim, o nosso passado, no nosso passado permite dizer que nós deveremos, quase como uma obrigação, continuaremos a ser bem-sucedidos no futuro. E é isso que a gente procurará fazer, levando adiante esse projeto bem-sucedido, aprofundando a presença da Fundação Editora da Unesp no mercado editorial e na vida acadêmica e cultural brasileira. Que esse crescimento, então, seja cada vez mais exponencial. Professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa e parabenizar você e toda a equipe da Editora Unesp, né, por atuar na gestão e em prol da nossa Editora Unesp. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as demais entrevistas em nosso site e em nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima.